Bem-vindos ao nosso canal Mentalidade Estoica. Hoje vamos embarcar em uma jornada profunda de autodescoberta, explorando uma das filosofias mais impactantes da história, o estoicismo. Durante uma hora, mergulharemos nos ensinamentos dessa filosofia que ao longo dos séculos ajudou muitas pessoas a encontrar felicidade, sabedoria e paz interior. Vamos desvendar os princípios fundamentais dessa prática milenar e aprender como aplicar suas lições no nosso cotidiano. Prepare-se para descobrir como o poder de mudar está em suas mãos. O estoicismo será sua bússola para uma vida mais equilibrada e significativa. O estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle e aceitar o que não podemos mudar. Essa simples mudança de mentalidade tem um impacto transformador. Os estoicos acreditavam que não são os eventos que nos causam sofrimento, mas sim a maneira como nos interpretamos. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que a chave para a verdadeira liberdade está em dominar nossas reações. Quando controlamos nossas respostas emocionais, aprendemos a viver com mais serenidade e resiliência, mesmo diante das adversidades inevitáveis da vida. Um dos conceitos centrais do estoicismo é a dicotomia do controle. Isso significa que devemos distinguir claramente entre o que podemos e o que não podemos controlar. Coisas como o clima, as ações dos outros e o destino estão além do nosso controle. No entanto, nossos pensamentos, atitudes e escolhas estão totalmente sob nossa influência. Quando focamos apenas no que podemos controlar, evitamos o desgaste emocional que vem de tentar mudar o incontrolável. Essa prática nos traz uma paz interior que é fundamental para uma vida plena. Marco Aurélio, um dos maiores praticantes do estoicismo, foi um imperador romano que viveu seus dias guiado por esses princípios. Em suas meditações, ele reflete sobre a importância de aceitar o que a vida nos traz com calma e dignidade. Para ele, o verdadeiro poder não estava em suas conquistas materiais ou em sua posição como imperador, mas em sua capacidade de manter o equilíbrio emocional diante das circunstâncias. Marco Aurélio nos lembra que o controle sobre nossas emoções é o que define nossa força interior. E isso é algo que todos podemos praticar. Um dos ensinamentos mais poderosos do estoicismo é o conceito de amor fati, ou amor ao destino. Este princípio nos convida a abraçar tudo o que a vida nos traz, sejam coisas boas ou ruins. Em vez de resistir às dificuldades, os estoicos nos ensinam a aceitá-las como parte do nosso caminho. É através da aceitação que encontramos a paz. Quando aprendemos a amar nosso destino, nos tornamos mais resilientes e mais preparados para enfrentar os desafios da vida. Essa visão nos ajuda a transformar adversidades em oportunidades de crescimento. O estoicismo também nos ensina a importância de cultivar a sabedoria. A sabedoria para os estoicos é a capacidade de discernir o que é verdadeiramente importante na vida. Muitas vezes nos preocupamos com coisas que, no grande esquema da existência, são irrelevantes. A sabedoria nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva, priorizando o que realmente importa. Isso nos permite tomar decisões mais racionais e alinhadas com nossos valores. Ao cultivar a sabedoria, estamos fortalecendo nossa mente e nos preparando para viver de maneira mais consciente e equilibrada. Além da sabedoria, outra virtude estoica essencial é a coragem. A coragem não é apenas sobre enfrentar perigos físicos, mas sobre ter a determinação de viver de acordo com nossos princípios, mesmo quando isso é difícil. A vida nos desafia constantemente, e muitas vezes é mais fácil ceder ao medo, à dúvida ou à pressão social. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira coragem vem de dentro. É a força de caráter que nos permite continuar firmes em nossas convicções, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos. A justiça também é uma virtude central no estoicismo. Ser justo não se trata apenas de seguir as leis, mas de tratar os outros com dignidade e respeito. Os estoicos acreditavam que todos os seres humanos são parte de uma comunidade global e que devemos agir com compaixão e equidade. A justiça nos lembra de considerar as necessidades e os direitos dos outros em nossas ações. Viver de forma justa nos aproxima de uma vida virtuosa, pois coloca o bem comum acima dos interesses pessoais, promovendo uma sociedade mais harmônica. A última das 4 virtudes estoicas é a temperança, ou moderação. Temperança é a capacidade de controlar nossos impulsos e evitar excessos, seja em relação à comida, dinheiro, poder ou prazeres. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade vem do autodomínio.
Quando somos capazes de controlar nossos desejos e apetites, nos tornamos menos vulneráveis às distrações e tentações da vida. A temperança nos ensina a viver de forma equilibrada, sem nos deixar levar por excessos que podem prejudicar nossa saúde mental e física. Praticar o estoicismo no dia a dia pode ser mais simples do que parece. Uma das formas mais eficazes de incorporar essa filosofia à vida cotidiana é através da criação de uma rotina. Marco Aurélio, por exemplo, começava seus dias com reflexões matinais. Ele se preparava mentalmente para os desafios que iria enfrentar, antecipando possíveis frustrações e contratempos. Ao fazer isso, ele se armava de serenidade para lidar com as adversidades de maneira racional. Esse hábito de refletir logo pela manhã pode nos ajudar a começar o dia com mais clareza e propósito. Outra prática importante no estoicismo é a reflexão noturna. Ao final do dia, é essencial reservar um tempo para avaliar nossas ações. Pergunte a si mesmo: fui fiel aos meus princípios? Agi de acordo com minhas virtudes? Ao fazer essa autoavaliação diária, estamos nos comprometendo com o nosso crescimento contínuo. Esse hábito nos ajuda a identificar áreas de melhoria e a garantir que estamos sempre nos esforçando para sermos a melhor versão de nós mesmos. A prática constante da autorreflexão é uma das chaves para viver uma vida estoica. Além da rotina de reflexão, outro exercício poderoso no estoicismo é a visualização negativa. Este é o ato de imaginar cenários negativos antes que eles aconteçam, como forma de se preparar mentalmente para enfrentar desafios. Isso pode parecer pessimista, mas na verdade é uma estratégia que nos ajuda a fortalecer nossa mente. Ao antecipar possíveis obstáculos, ficamos menos propensos a sermos surpreendidos e reagimos de maneira mais calma e eficaz. Essa prática é especialmente útil em situações de estresse, onde manter o controle emocional é crucial. Os estoicos acreditavam que o controle emocional é uma das maiores formas de liberdade. Epicteto ensinava que, ao aprender a controlar nossas reações, nos libertamos da escravidão das emoções. Isso não significa que devemos reprimir nossos sentimentos, mas sim que devemos ser capazes de gerenciá-los de maneira racional. Quando somos capazes de observar nossas emoções sem sermos dominados por elas, desenvolvemos uma resiliência emocional que nos permite enfrentar a vida com mais serenidade. O controle emocional é uma ferramenta poderosa para viver de acordo com os princípios estoicos. Outro aspecto fundamental do estoicismo é a prática da gratidão. Os estoicos nos lembram de sermos gratos, não apenas pelas coisas boas que nos acontecem, mas também pelas dificuldades, pois são elas que nos ensinam as lições mais valiosas. A gratidão nos ajuda a mudar nossa perspectiva, nos permitindo ver o valor em cada experiência, seja ela positiva ou negativa. Quando praticamos a gratidão diariamente, nossa mente se abre para a abundância e começamos a enxergar a vida de uma forma mais positiva. Isso nos traz contentamento e uma sensação de plenitude. A filosofia estoica também nos ensina a importância de viver de acordo com nossos valores. Para os estoicos, uma vida virtuosa é uma vida que está em harmonia com nossos princípios. Isso significa que devemos agir de acordo com o que acreditamos ser certo, mesmo quando isso vai contra as expectativas da sociedade ou das pessoas ao nosso redor. Viver de acordo com nossos valores nos traz uma sensação de integridade e nos permite enfrentar os desafios com mais confiança. Quando nossas ações estão alinhadas com nossos valores, encontramos uma paz interior que não pode ser abalada. Um dos maiores obstáculos para viver de acordo com o estoicismo no mundo moderno é a distração. Somos constantemente bombardeados por estímulos, redes sociais, notícias, trabalho e obrigações, que nos afastam do que realmente importa. O estoicismo nos ensina a valorizar o tempo e a não desperdiçá-lo com coisas triviais. Ao adotar uma mentalidade focada e disciplinada, podemos direcionar nossa energia para as coisas que realmente trazem significado para nossas vidas. Isso nos ajuda a viver de maneira mais produtiva e a nos concentrar no que realmente importa. O estoicismo também nos ensina a lidar com a incerteza. O mundo está em constante mudança e muitas vezes somos confrontados com situações que fogem do nosso controle. Os estoicos acreditavam que, ao aceitar a impermanência da vida, podemos viver de forma mais serena. Epicteto dizia: não espere que os eventos aconteçam como você deseja, mas sim que eles aconteçam como realmente devem acontecer.
Quando aceitamos que a vida é incerta e que nem sempre podemos prever o futuro, nos tornamos mais resilientes e preparados para enfrentar qualquer situação com equilíbrio. Outro ensinamento valioso do estoicismo é sobre o poder da escolha. Mesmo que não possamos controlar os eventos externos, sempre temos o poder de escolher como reagimos a eles. Essa escolha é o que nos define como seres humanos. O estoicismo nos convida a fazer escolhas que estão em harmonia com nossas virtudes, em vez de sermos levados pelas emoções ou pelas circunstâncias. Quando escolhemos agir de acordo com nossos princípios, estamos fortalecendo nosso caráter e nos tornando mais resilientes diante das adversidades. A liberdade de escolha é um dos pilares da filosofia estoica. A prática do estoicismo envolve o desenvolvimento de uma mentalidade resiliente. Os estoicos acreditavam que cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento. Ao ver as dificuldades como trampolins para o progresso, nos tornamos mais fortes e mais preparados para lidar com futuros obstáculos. O estoicismo nos ensina a abraçar os desafios com coragem, em vez de evitá-los ou temê-los. Quando adotamos essa mentalidade de crescimento, começamos a ver a vida como uma série de oportunidades para nos aprimorarmos e nos tornarmos melhores a cada dia. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não vem de prazeres passageiros ou de conquistas externas, mas sim da paz interior que obtemos ao viver de acordo com nossas virtudes. A busca por prazeres materiais ou reconhecimento social é para os estoicos uma fonte de sofrimento, pois nos afasta de nossa verdadeira natureza. Quando focamos em viver com integridade, sabedoria e justiça, encontramos uma felicidade que não é abalada pelas circunstâncias externas. Essa felicidade, para os estoicos, é duradoura e está enraizada em nossa capacidade de controlar nossas reações e viver de acordo com nossos valores. A busca pela tranquilidade é outro aspecto importante do estoicismo. Tranquilidade não significa ausência de problemas, mas sim a capacidade de manter a calma e a serenidade, independentemente das circunstâncias. Os estoicos acreditavam que, ao aprender a controlar nossas emoções e a aceitar o que não podemos mudar, podemos alcançar uma paz interior que nos acompanha em todos os momentos da vida. Essa tranquilidade é o resultado de uma mente treinada para responder às situações com sabedoria e autocontrole, em vez de ser levada pelas emoções ou pelos impulsos. A prática da meditação é outra ferramenta importante no estoicismo. Para os estoicos, a meditação não se trata de esvaziar a mente, mas sim de refletir sobre os ensinamentos filosóficos e como eles podem ser aplicados no dia a dia. Marco Aurélio, por exemplo, utilizava suas meditações diárias para avaliar como havia agido e onde poderia melhorar. Esse hábito de reflexão constante nos ajuda a ajustar nossas ações de acordo com os princípios que valorizamos. Com isso, somos capazes de corrigir nossos erros e seguir em direção a uma vida mais virtuosa e equilibrada. Outra prática estoica importante é o distanciamento emocional. Quando enfrentamos uma situação difícil, os estoicos nos encorajam a dar um passo atrás e observar a situação de forma objetiva, sem nos deixarmos levar pelas emoções do momento. Esse distanciamento nos ajuda a ver os problemas de maneira mais clara e a tomar decisões racionais, em vez de agir impulsivamente. Epicteto nos lembra que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que importa. Ao praticar o distanciamento emocional, estamos nos capacitando para enfrentar qualquer adversidade com mais calma e controle. Os estoicos também acreditavam na importância de viver no presente. Muitas vezes gastamos nosso tempo preocupados com o futuro ou remoendo o passado e esquecemos de aproveitar o presente. Marco Aurélio nos lembra que o presente é tudo o que temos. O estoicismo nos ensina a focar no momento presente, porque é no agora que podemos agir e fazer escolhas que impactarão nossa vida. Viver no presente nos permite apreciar a beleza da vida e a simplicidade de cada momento, além de reduzir o estresse causado pela ansiedade sobre o que está por vir ou pelo arrependimento do que já passou. A autossuficiência é outro princípio estoico fundamental. Os estoicos acreditavam que, para alcançar a verdadeira paz interior, devemos ser autossuficientes emocionalmente. Isso significa que nossa felicidade não deve depender de fatores externos, como a aprovação dos outros ou as circunstâncias materiais. Em vez disso, devemos encontrar a felicidade dentro de nós mesmos, através da prática das virtudes e do autoconhecimento. A autossuficiência nos liberta da dependência emocional
e nos permite viver de maneira mais livre e tranquila, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. A gratidão, conforme discutido anteriormente, é uma prática central no estoicismo, mas vale reforçar sua profundidade. Os estoicos nos ensinam a ser gratos até pelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. O simples fato de estarmos vivos e termos a capacidade de aprender e crescer já é motivo para gratidão. Essa perspectiva nos ajuda a cultivar uma mentalidade de abundância, em vez de focarmos no que nos falta. Quando somos gratos, passamos a enxergar o mundo de maneira mais positiva e a valorizar mais cada momento, o que nos traz mais satisfação e contentamento. No estoicismo, a relação com a morte é vista de forma diferente. Os estoicos acreditavam que ao refletirmos sobre a mortalidade, podemos viver de maneira mais plena. Memento mori, ou lembre-se de que você vai morrer, é uma prática estoica que nos convida a pensar na morte, não com medo, mas como uma forma de valorizar mais a vida. Quando temos consciência de que nossa vida é finita, passamos a dar mais importância ao presente e a tomar decisões mais alinhadas com nossos valores. Esse reconhecimento da mortalidade nos encoraja a viver com mais propósito e aproveitar ao máximo cada momento. A aceitação do destino, ou amor fati, é uma prática que exige coragem. Os estoicos acreditavam que tudo o que acontece em nossa vida, seja bom ou ruim, tem um propósito. Ao aceitar o destino com serenidade, evitamos o sofrimento que vem da resistência e aprendemos a usar os desafios como oportunidades de crescimento. Essa aceitação não é resignação passiva, mas sim uma escolha ativa de viver em harmonia com os eventos da vida, reconhecendo que mesmo nas adversidades, há algo a ser aprendido e valorizado. Amar o destino nos ajuda a viver com mais leveza e paz interior. Outro aspecto importante no estoicismo é a prática do desapego. Para os estoicos, o apego excessivo às coisas materiais ou às pessoas pode ser uma fonte de sofrimento. Isso não significa que devemos nos isolar ou evitar relações, mas sim que devemos cultivar um desapego saudável, reconhecendo que tudo na vida é temporário. Quando somos capazes de desapegar, nos libertamos da ansiedade e do medo da perda. O desapego nos permite apreciar o que temos, sem nos tornarmos escravos de nossas posses ou relações. Essa prática nos ajuda a viver de forma mais livre e tranquila, sem medo de perder o que valorizamos. A ideia de não reclamar é outro ensinamento estoico valioso. Muitas vezes gastamos nossa energia reclamando sobre coisas que estão fora do nosso controle. Os estoicos nos ensinam a aceitar o que não pode ser mudado e a focar no que podemos fazer. Ao parar de reclamar, ganhamos mais clareza e produtividade. Em vez de desperdiçar tempo e energia reclamando, podemos concentrar nossos esforços em agir de maneira mais eficaz. Esse simples ato de evitar reclamações nos ajuda a manter uma atitude mais positiva e a lidar com as dificuldades de maneira mais construtiva. Outro conceito importante no estoicismo é o de ser útil aos outros. Os estoicos acreditavam que, além de viver de acordo com nossos próprios princípios, também temos a responsabilidade de contribuir para o bem-estar da comunidade. A justiça, uma das virtudes estoicas, nos lembra de tratar os outros com respeito e empatia. Ao sermos úteis e ajudarmos os outros, estamos não apenas praticando a virtude da justiça, mas também criando um impacto positivo na sociedade. Isso nos traz um senso de propósito e nos conecta a algo maior do que nós mesmos. A disciplina é uma característica central para quem busca viver de acordo com os princípios estoicos. A disciplina nos permite manter o foco em nossos objetivos e não nos desviar dos nossos valores, mesmo quando enfrentamos tentações ou dificuldades. Para os estoicos, a disciplina é o caminho para a liberdade, pois nos liberta dos impulsos e nos ajuda a agir com clareza e propósito. Ao praticar a disciplina diariamente, nos tornamos mais resilientes e menos vulneráveis às distrações e desafios que surgem no nosso caminho. Os estoicos também acreditavam na importância de cultivar bons hábitos. Como disse Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. No estoicismo, isso se reflete no compromisso com a prática constante das virtudes. Quando cultivamos hábitos virtuosos, como a paciência, a compaixão e o autocontrole, esses comportamentos se tornam naturais em nossa vida. Com o tempo, esses hábitos moldam nosso caráter e nos ajudam a viver de maneira mais alinhada com nossos princípios. O cultivo de bons hábitos é uma prática contínua que nos permite crescer como indivíduos e viver de acordo com os ensinamentos estoicos.
Os estoicos nos lembram que o sofrimento é uma parte inevitável da vida, mas também é uma oportunidade de crescimento. Para os estoicos, o sofrimento não deve ser visto como algo a ser evitado a todo custo, mas sim como uma chance de aprender e fortalecer nosso caráter. Quando enfrentamos o sofrimento com sabedoria e coragem, nos tornamos mais resilientes e mais capazes de lidar com futuros desafios. O estoicismo nos ensina a não temer o sofrimento, mas a usá-lo como uma ferramenta de autodescoberta e aprimoramento pessoal. A prática do silêncio é outra ferramenta importante no estoicismo. Os estoicos acreditavam que o silêncio nos ajuda a cultivar a sabedoria e a evitar ações impulsivas. Quando estamos em silêncio, podemos refletir sobre nossas emoções e pensamentos antes de agir. O silêncio nos permite observar a situação de maneira mais clara, sem sermos influenciados por distrações externas. Ao praticar o silêncio, nos tornamos mais conscientes de nossas reações e podemos escolher agir de maneira mais sábia. O silêncio é uma prática que fortalece nossa capacidade de autocontrole e nos ajuda a viver de acordo com os princípios estoicos. Outro conceito estoico importante é o de atitude proativa. Em vez de esperar que as circunstâncias mudem ou que os problemas desapareçam, os estoicos nos encorajam a agir. Quando tomamos uma atitude proativa, estamos assumindo o controle sobre o que está ao nosso alcance e fazendo escolhas que refletem nossos valores. A proatividade nos permite evitar a inércia e a procrastinação, que muitas vezes nos impedem de alcançar nossos objetivos. Ao agir de maneira proativa, nos tornamos agentes do nosso próprio destino, em vez de vítimas das circunstâncias. No estoicismo, há uma forte ênfase na responsabilidade pessoal. Os estoicos acreditavam que somos responsáveis por nossas próprias escolhas e ações, e que não devemos culpar os outros pelas dificuldades que enfrentamos. Esse senso de responsabilidade nos dá o poder de mudar nossa vida. Quando reconhecemos que temos o controle sobre nossas reações e decisões, nos tornamos mais empoderados para fazer mudanças positivas. A responsabilidade pessoal é uma parte essencial do caminho estoico, pois nos lembra de que temos o poder de criar a vida que desejamos. A ideia de cultivar uma fortaleza interior é central no estoicismo. Para os estoicos, a verdadeira força não vem das circunstâncias externas, mas da capacidade de manter o equilíbrio emocional e a clareza mental em meio ao caos. Essa fortaleza interior é construída através da prática constante das virtudes e do autoconhecimento. Quando cultivamos essa fortaleza, nos tornamos menos suscetíveis às influências externas e mais capazes de enfrentar os desafios com resiliência. A fortaleza interior é o que nos permite viver de maneira estoica, com serenidade e propósito. O estoicismo também nos ensina a importância de manter a humildade. Para os estoicos, a humildade é uma virtude essencial que nos ajuda a reconhecer nossas limitações e a aprender com os outros. Quando somos humildes, estamos abertos ao crescimento e à autotransformação. A humildade nos permite ver a vida com mais clareza, sem nos deixarmos levar pelo ego ou pela arrogância. Ao praticar a humildade, nos tornamos mais sábios e mais capazes de agir de maneira virtuosa, tanto em nossas relações pessoais quanto em nossa jornada individual. O conceito de equanimidade é outro princípio importante no estoicismo. Equanimidade é a capacidade de manter a calma e o equilíbrio emocional, independentemente das circunstâncias. Para os estoicos, a equanimidade é o resultado de uma mente treinada para responder às situações com sabedoria, em vez de ser levada pelos impulsos ou pelas emoções. A prática da equanimidade nos ajuda a enfrentar os altos e baixos da vida com mais serenidade e clareza. Quando cultivamos essa virtude, nos tornamos mais resilientes e mais preparados para lidar com as adversidades de maneira eficaz. Outro ensinamento importante no estoicismo é o de não se comparar aos outros. Os estoicos acreditavam que cada pessoa tem sua própria jornada e que as comparações só geram frustração e inveja. Quando nos comparamos aos outros, muitas vezes perdemos de vista nossos próprios valores e objetivos. O estoicismo nos ensina a focar em nosso próprio desenvolvimento e a medir nosso progresso com base em nossos próprios princípios, em vez de nos preocuparmos com o que os outros estão fazendo. Isso nos ajuda a viver de maneira mais autêntica e alinhada com nossos valores. A prática da paciência é uma virtude essencial no estoicismo. A vida muitas vezes nos testa com situações que exigem paciência.
seja no trabalho, nos relacionamentos ou em nossos objetivos pessoais. Para os estoicos, a paciência é a capacidade de esperar sem perder a calma e de agir com sabedoria, mesmo quando as coisas não acontecem no nosso ritmo. Quando cultivamos a paciência, nos tornamos mais resilientes e mais capazes de enfrentar os desafios com serenidade. A paciência nos ensina a valorizar o processo e a confiar que com o tempo as coisas se alinham. Outro princípio importante no estoicismo é a ideia de que menos é mais. Para os estoicos, a simplicidade é uma chave para a felicidade. Eles acreditavam que o excesso de coisas materiais e de distrações nos afasta de uma vida plena. Ao simplificar nossas vidas focando no que realmente importa, encontramos mais clareza e paz. Isso não significa abrir mão de todas as coisas materiais, mas sim aprender a valorizar o essencial e a evitar os excessos. A simplicidade nos permite viver de maneira mais leve e mais alinhada com nossos valores. A prática do autocontrole é outra parte importante do estoicismo. O autocontrole nos permite dominar nossos impulsos e desejos, para que possamos agir de maneira mais racional e alinhada com nossos princípios. Quando somos capazes de controlar nossas reações e emoções, nos tornamos mais fortes e mais capazes de enfrentar os desafios da vida. O autocontrole é uma ferramenta essencial para quem busca viver de acordo com os princípios estoicos, pois nos ajuda a manter o foco em nossos objetivos e a evitar as distrações que podem nos desviar do nosso caminho. Os estoicos também nos ensinam a importância de cultivar uma visão otimista da vida. Embora sejam conhecidos por sua atitude de aceitação diante das adversidades, os estoicos também acreditavam na importância de enxergar o lado positivo de cada situação. Ao praticar o otimismo, estamos treinando nossa mente para encontrar soluções, em vez de nos concentrarmos nos problemas. O otimismo nos ajuda a manter uma atitude positiva, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Essa perspectiva nos traz mais leveza e nos permite enfrentar os desafios com mais esperança e resiliência. A ideia de fazer o melhor que podemos é um princípio estoico que nos encoraja a dar o nosso melhor, independentemente das circunstâncias. Os estoicos acreditavam que o valor de nossas ações não está no resultado, mas no esforço que colocamos nelas. Quando nos comprometemos a fazer o melhor que podemos, estamos praticando a virtude da excelência. Isso nos ajuda a manter o foco em nosso progresso pessoal, em vez de nos preocuparmos com o que está além do nosso controle. Fazer o nosso melhor é uma prática que nos traz satisfação e nos permite viver de maneira mais alinhada com nossos valores. Outro ensinamento valioso no estoicismo é a importância de manter a mente aberta. Os estoicos acreditavam que, para crescer e aprender, devemos estar dispostos a ouvir novas ideias e a reconsiderar nossas crenças. A mente aberta nos permite ver o mundo com mais clareza e nos ajuda a evitar a rigidez de pensamento. Quando cultivamos a abertura mental, nos tornamos mais capazes de aprender com os outros e de nos adaptar às mudanças. Essa prática é essencial para quem busca viver de acordo com os princípios estoicos, pois nos ajuda a evoluir continuamente. O conceito de tempo presente é central no estoicismo. Muitas vezes ficamos presos em preocupações sobre o futuro ou arrependimentos do passado e esquecemos de viver o presente. Os estoicos nos ensinam que o momento presente é tudo o que temos e que devemos aproveitá-lo ao máximo. Quando nos concentramos no agora, encontramos mais alegria e paz. O presente é o único momento em que podemos agir e é onde a vida realmente acontece. Ao viver no presente, estamos praticando a sabedoria e aproveitando cada momento de maneira plena. A ideia de aprender com os erros é um princípio fundamental no estoicismo. Os estoicos acreditavam que os erros são oportunidades de aprendizado e que devemos usá-los para melhorar. Quando cometemos um erro, em vez de nos punirmos, devemos refletir sobre o que aconteceu e como podemos agir de maneira diferente no futuro. Essa atitude de aprendizado constante nos ajuda a crescer e a nos tornar pessoas melhores. O estoicismo nos ensina que não há problema em errar, desde que estejamos dispostos a aprender com nossas falhas e a nos aprimorar. Outro aspecto importante no estoicismo é a prática da compreensão. Os estoicos acreditavam que, ao tentar compreender as motivações e perspectivas dos outros, nos tornamos mais compassivos e menos propensos a julgamentos precipitados. A compreensão nos ajuda a construir relações mais saudáveis e a evitar conflitos desnecessários.
Quando praticamos a compreensão, estamos promovendo a virtude da justiça, pois tratamos os outros com respeito e empatia. Essa prática nos permite ver o mundo com mais clareza e nos ajuda a agir de maneira mais alinhada com os princípios estoicos. A prática do autoquestionamento é outra ferramenta poderosa no estoicismo. Os estoicos acreditavam que devemos questionar constantemente nossas ações e motivações para garantir que estamos vivendo de acordo com nossos princípios. O autoquestionamento nos ajuda a identificar áreas de melhoria e a nos manter alinhados com nossos valores. Quando nos questionamos, estamos praticando a virtude da sabedoria, pois estamos buscando o autoconhecimento. O autoquestionamento é uma prática que nos permite crescer continuamente e viver de maneira mais consciente. Outro ensinamento valioso no estoicismo é a ideia de não se apegar ao resultado. Muitas vezes, colocamos tanta energia no resultado de nossas ações que nos esquecemos de valorizar o processo. Os estoicos nos ensinam que o que importa é o esforço que colocamos, e não o resultado final. Quando desapegamos do resultado, estamos nos libertando da frustração e da decepção. Isso nos permite aproveitar mais o presente e nos concentrar no que está ao nosso alcance. O desapego ao resultado nos ajuda a viver com mais leveza e a encontrar satisfação em nossas ações. A prática da atenção plena é outra ferramenta importante no estoicismo. Atenção plena significa estar completamente presente no momento, prestando atenção ao que estamos fazendo, sem nos distrair com pensamentos sobre o passado ou o futuro. Quando praticamos a atenção plena, estamos vivendo de maneira mais consciente e apreciando cada momento da vida. Essa prática nos ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, pois nos concentramos no que realmente importa. A atenção plena é uma forma de viver de maneira mais alinhada com os princípios estoicos, focando no presente e agindo com clareza. Os estoicos também nos ensinam a importância de aceitar as críticas construtivas. Para crescer e evoluir, precisamos estar abertos a feedbacks e críticas que nos ajudem a melhorar. Quando aceitamos as críticas de maneira construtiva, estamos praticando a virtude da humildade, reconhecendo que sempre há algo a aprender. As críticas, quando aceitas com sabedoria, nos ajudam a identificar áreas de melhoria e a ajustar nosso comportamento. Essa prática nos torna mais receptivos e mais capazes de viver de acordo com os princípios estoicos, sempre buscando o aprimoramento pessoal. O conceito de autodisciplina é fundamental no estoicismo. A autodisciplina nos permite controlar nossos desejos e ações, garantindo que estamos agindo de acordo com nossos princípios, em vez de sermos levados pelos impulsos. Quando cultivamos a autodisciplina, nos tornamos mais resilientes e mais capazes de alcançar nossos objetivos. A autodisciplina nos ajuda a evitar distrações e a manter o foco no que realmente importa. Para os estoicos, a autodisciplina é uma das virtudes mais importantes, pois nos dá o controle sobre nossa própria vida e nos permite viver de maneira mais alinhada com nossos valores. Outro ensinamento importante no estoicismo é a prática de não julgar os outros. Muitas vezes somos rápidos em julgar as ações e motivações dos outros, sem realmente entender o contexto. Os estoicos nos ensinam a evitar julgamentos precipitados e a focar em nossa própria jornada. Quando paramos de julgar os outros, nos libertamos da necessidade de comparar ou criticar e passamos a viver de maneira mais autêntica. Essa prática nos ajuda a construir relações mais saudáveis e a viver com mais compaixão. O estoicismo nos ensina que, ao focar em nossa própria vida, encontramos mais paz e satisfação. A prática da resiliência emocional é central no estoicismo. Para os estoicos, a resiliência emocional é a capacidade de se recuperar rapidamente de adversidades e continuar em frente. Quando somos resilientes, não permitimos que as dificuldades nos derrubem, mas as usamos como oportunidades de crescimento. A resiliência emocional nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais força e coragem, mantendo nossa paz interior. Os estoicos nos ensinam que, ao cultivar a resiliência emocional, estamos nos preparando para viver de maneira mais alinhada com nossos princípios, independentemente das circunstâncias externas. A prática da aceitação é uma ferramenta poderosa no estoicismo. Aceitar o que não podemos mudar é uma forma de nos libertarmos do sofrimento desnecessário. Quando resistimos à realidade, causamos dor a nós mesmos. Mas quando aceitamos o que está além do nosso controle, encontramos paz.
A aceitação não significa resignação, mas sim a sabedoria de reconhecer o que está ao nosso alcance. Essa prática nos ajuda a viver com mais serenidade, pois focamos no que podemos fazer, em vez de nos preocuparmos com o que não podemos mudar. A aceitação nos traz clareza e tranquilidade. Outro conceito importante no estoicismo é o de aproveitar as oportunidades. Para os estoicos, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Quando enfrentamos uma situação difícil, podemos escolher vê-la como um obstáculo ou como uma chance de aprender e melhorar. Ao aproveitar as oportunidades, estamos praticando a virtude da coragem, pois estamos dispostos a enfrentar o desconhecido. Essa prática nos ajuda a nos tornarmos mais fortes e mais preparados para lidar com futuros desafios. O estoicismo nos ensina que, ao abraçar as oportunidades, estamos vivendo de maneira mais alinhada com nossos valores e princípios. Para encerrar este vídeo, lembre-se de que o estoicismo é uma filosofia prática que pode ser aplicada em todos os aspectos da vida. Ao viver de acordo com os princípios estoicos, cultivamos a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. Essas virtudes nos ajudam a enfrentar os desafios da vida com mais serenidade e resiliência. O estoicismo nos ensina que o poder de mudar está em nossas mãos e que, ao focar no que está sob nosso controle, podemos viver de maneira mais plena e satisfatória. Se você está pronto para aplicar o estoicismo em sua vida, continue nos acompanhando em nossa jornada de autodescoberta e crescimento interior. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que esse mergulho no estoicismo tenha trazido insights valiosos para a sua vida. Agora, queremos saber de você. Qual desses ensinamentos estoicos mais ressoou com a sua jornada pessoal? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos ouvir suas reflexões. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam descobrir o poder transformador do estoicismo. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima jornada filosófica.